Bem-vindos de volta, madridistas, a mais uma edição do seu canal de notícias do Real Madrid. Hoje, temos um tema urgente que tem chamado a atenção não só dos torcedores, mas também do mundo do futebol. Carlo Ancelotti, o treinador do Real Madrid, recentemente se pronunciou sobre algo que o incomoda há um tempo: o intenso calendário que sua equipe está sendo forçada a suportar e, mais importante, o impacto que isso está causando nos jogadores. Esse é um assunto que pode ter efeitos a longo prazo, não apenas para o Real Madrid, mas também para a estrutura de todo o calendário do futebol. Então, fique conosco enquanto exploramos os detalhes das declarações recentes de Ancelotti, como elas refletem o estado atual do futebol e o que pode precisar mudar para garantir o bem-estar dos jogadores. Vamos começar com um pouco de contexto. Recentemente, o Real Madrid enfrentou o Villarreal em uma difícil partida da La Liga, vencendo por 2-1, graças a 2 gols cruciais do sempre em forma Kylian Mbappé. No entanto, essa vitória veio com um grande custo. O Real Madrid jogou essa partida apenas 66 horas depois da intensa vitória nos pênaltis contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Isso mesmo, menos de 3 dias de descanso entre 2 dos jogos mais exigentes que uma equipe pode enfrentar. E esse é um problema pelo qual Ancelotti está realmente irritado. Ancelotti, que tem gerido grandes clubes há décadas, sabe o quão importante é o descanso para os jogadores. E esse constante aperto no calendário, sem tempo suficiente para recuperação, é algo que ele não está mais disposto a aceitar. Em seus comentários pós-jogo contra o Villarreal, Ancelotti foi bem claro: ele não aceitará mais jogos com menos de 72 horas de descanso entre eles. E está pedindo que a La Liga tome uma atitude. Mas por que 72 horas? Bem, a FIFA recomenda pelo menos 72 horas de descanso entre as partidas para dar tempo aos jogadores de se recuperarem física e mentalmente. Afinal, o futebol está se tornando um jogo cada vez mais rápido e de alta intensidade. Os jogadores correm, sprintam, dão tacles e pressionam por 90 minutos, e depois de tanto esforço, eles precisam de tempo adequado para se recuperar, a fim de evitar lesões e manter um bom nível de desempenho. Mas, apesar dessas recomendações, o Real Madrid foi solicitado a jogar partidas consecutivas com apenas 66 horas de intervalo. E está claro, pelos comentários de Ancelotti, que isso não é mais algo que o clube está disposto a aceitar. É simplesmente demais para os jogadores, especialmente quando estão jogando nos mais altos níveis, tanto em competições nacionais quanto europeias. Em sua entrevista, Ancelotti não poupou críticas ao apontar que o Real Madrid já havia pedido a La Liga 2 vezes para ajustar o calendário e garantir pelo menos 72 horas entre os jogos. Infelizmente, esses pedidos foram ignorados, deixando o time em uma situação difícil. Esse problema não se trata apenas de um jogo, é sobre o desgaste físico geral que a equipe está sofrendo. Agora, vamos falar sobre como isso afeta os jogadores em campo. Durante o jogo contra o Villarreal, ficou claro que os jogadores estavam exaustos. De fato, o próprio Ancelotti mencionou como a equipe mostrou sinais visíveis de cansaço, especialmente no segundo tempo. Mas, apesar do cansaço, os jogadores conseguiram se esforçar e garantir uma vitória crucial. Foi aí que o treinador elogiou o caráter e o compromisso da equipe. Mesmo quando estavam visivelmente cansados, mesmo quando as pernas estavam pesadas, eles apareceram e lutaram pelos 3 pontos. Isso, de acordo com Ancelotti, é o que torna esse elenco tão especial. O caráter, a resiliência e o compromisso de nunca desistir. Essas são qualidades que definem o Real Madrid. Mas vamos pensar um pouco sobre isso. Quão sustentável é essa abordagem a longo prazo? Claro, é impressionante ver os jogadores superando a fadiga e ainda assim jogando bem, mas isso não pode ser o padrão para todas as partidas. Se os jogadores estão constantemente no limite, é provável que vejamos mais lesões, quedas no desempenho e um risco maior de esgotamento. Isso não é apenas uma questão de 1 ou 2 jogos difíceis, é sobre o quadro geral. Um calendário apertado que não permite descanso adequado pode, no longo prazo, prejudicar a equipe. Ancelotti tem razão em estar preocupado, e essa é uma preocupação compartilhada por muitos no mundo do futebol. Já vimos isso antes. Jogadores de alto nível sendo afastados devido a lesões causadas pelo excesso de esforço. É por isso que o descanso é tão importante. Os jogadores precisam estar preparados fisicamente, mas também precisam de frescor mental. Não se pode esperar que um jogador dê 100% toda vez se ele não teve tempo de se recuperar completamente. Então, o que deve ser feito? Bem, antes de tudo, a La Liga e outros órgãos dirigentes do futebol precisam ouvir treinadores como Ancelotti. A recomendação da FIFA de 72 horas de descanso está aí por uma razão, e os clubes não deveriam ser forçados a jogar jogos tão decisivos com tão pouco tempo de recuperação. O desempenho da equipe inevitavelmente vai sofrer, e, pior, as lesões se tornarão mais prováveis.
Está na hora de a La Liga realmente considerar mudanças no calendário de jogos. Um pouco mais de espaço entre as partidas ajudaria muito a manter os jogadores saudáveis e garantir que os jogos continuem no alto nível que todos esperamos. Esse problema não se trata apenas do Real Madrid, também. É uma questão que afeta todos os grandes clubes que jogam em várias competições. Olhe para outras ligas da Europa, as equipes muitas vezes jogam várias vezes por semana, às vezes com apenas dias de recuperação entre os jogos. Isso deixa pouco espaço para um treinamento adequado, e os jogadores mal têm tempo para respirar. Se o futebol continuar evoluindo na velocidade em que está, as ligas precisam se adaptar, programando as partidas de forma mais inteligente e priorizando a saúde e segurança dos jogadores. À medida que chegamos ao final, queremos ouvir de vocês, madridistas. O que vocês acham do atual calendário e da pressão sobre os jogadores para atuar sem descanso suficiente? Concordam com a afirmação de Ancelotti de que nenhuma equipe deve ser obrigada a jogar com menos de 72 horas de intervalo entre as partidas? Adoraríamos saber o que vocês pensam, então deixem um comentário abaixo e vamos discutir mais sobre isso. Isso é tudo para a atualização de hoje. Como sempre, obrigado por assistir, e voltaremos em breve com mais notícias sobre o Real Madrid. Ala Madrid!